Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira. A gente tem sempre um encontro marcado nas quartas-feiras. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Vocês que têm acompanhado as nossas ministrações, quem sabe você está chegando agora. Eu quero agradecer por você, pela sua vida, que Deus esteja abençoando a sua família. Eu queria dar um tempo para você agora se colocar diante do Senhor em oração. Não sei onde você se encontra, na sua casa, em outro lugar, mas precisamos parar, colocar a nossa mente diante do Senhor para esse momento quando Deus vem e fala com a gente. Por isso eu quero dar esse tempo para você se acomodar bem aonde você está e colocar sua vida diante do Senhor. Vamos orar juntos agora? Pai querido, nós te louvamos e adoramos. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é o Deus único sobre todo o universo. Nós nos rendemos aos teus pés. E agora, quando vamos olhar e buscar na tua palavra o teu querer para nós, pedimos a unção do Senhor pela minha vida, pela vida daqueles que estão ouvindo, assistindo, para que saiamos impactados desse momento, quando vamos ouvir a Tua palavra. Venha estar com cada um de nós. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém. O que tem chamado a tua atenção nesses últimos dias? O que você tem visto ultimamente? A respeito do que você tem ouvido? Eu queria começar pensando com você sobre isso. Quem sabe você tem visto muitas lives, o povo está fazendo live à vontade aí agora, os artistas. Quem sabe você tem visto muitos sermões no YouTube. O que você tem ouvido? Músicas? Que tipo de música? Na verdade, a minha pergunta é: o que tem chamado a tua atenção ultimamente? Você vai dizer, pastor, isso é o óbvio. Isso é o óbvio. É o problema da pandemia, a preocupação aqui com a nossa cidade, com o nosso país, com o mundo. E em meio a tantas notícias nós ficamos meio perturbados. Há uma frase que eu quero deixar para você. O que vemos depende principalmente do que procuramos. O que vemos depende principalmente do que procuramos. Hoje há uma procura por informações sobre a enfermidade, vai sair uma vacina, não vai, quem morreu, quem não morreu, onde está pior a situação, e nós ficamos assim. Muitas notícias e o excesso de informações nessa área, nesse momento e nessa era digital, esse excesso de informações, ele tem causado muitos danos à vida das pessoas. Muitas vezes não sabemos identificar o que é verdadeiro, o que é falso. Muitas informações propositamente com informações falsas, e nós muitas vezes não fazemos uma varredura, uma peneirada para discernir uma notícia falsa de uma verdadeira, e acabamos passando para frente coisas que nem temos certeza de que é verdadeiro ou falso. Isso é um cuidado que eu peço para que você tenha. Muitas vezes estamos passando para outras pessoas informações, notícias, dados que não são verdadeiros. Isso não é bom. Resumindo tudo isso nesse início de mensagem de ministração, diante dessa velocidade da tecnologia, a informação ela tem se disseminado de uma maneira muito forte. Nós precisamos ter o cuidado para não ficarmos focados nas informações, não ficarmos focados naquilo que a televisão nos passa,
aquilo que a internet nos passa, e nós precisamos, antes e acima de tudo, pedir o discernimento do Senhor. Então é um tempo difícil para discernirmos as notícias verdadeiras das falsas, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e essa pandemia tem tomado o nosso tempo, tem tomado o seu tempo, tem tomado a nossa atenção. Então tudo isso concorre para uma tensão maior no nosso emocional. Fora tudo isso, as questões econômicas, a questão da inflação, agora do desemprego, tudo isso vem contribuindo para um estresse muito grande. E agora, o que fazer diante de tanta coisa? É buscarmos na palavra do Senhor o alento para o nosso coração. Que bom que temos esta palavra viva, que traz refrigério para a nossa alma. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e eu vou ler do verso 8 ao 18. Acompanhe aí e seja abençoado pela palavra. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Ouça a voz do Senhor. Assim diz o texto bíblico: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deus abençoe esse texto ao meu coração e ao seu coração. Eu queria olhar esse último versículo, verso número 18, quando Paulo diz assim, e Deus falando para o meu e para o seu coração: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Esse verbo atentar quer dizer prestar atenção, tomar o controle da sua vida. E Paulo, então, ele nos ensina não atentando, não prestando atenção para as coisas que estão à nossa volta, que se veem. E hoje é um desafio deixarmos de olhar tantas coisas em nosso redor, mas olharmos para as coisas que não se veem. Robertson, um teólogo, ele diz assim: o cristão tem seus pés na terra, mas a cabeça está nos céus. Os pés na terra, mas a cabeça está nos céus. Nesse texto, Paulo ele mostra o aspecto aparentemente contraditório, paradoxal da vida cristã. O que vemos, que parece que é o concreto aqui agora, ele diz que é passageiro, e aqui agora, mas aquilo que não vemos, isto é eterno.
Eu queria lembrar você e pensar com você que nós nascemos para a eternidade. Nós precisamos pensar na vida pós-morte. Lembrar que essa vida aqui é passageira. Lembrar que a Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui. Nós somos cidadãos de duas pátrias, mas a nossa pátria eterna é lá nos céus com o Senhor. E muitas vezes nós esquecemos, ficamos apegados, atentando para as coisas terrenas, muitas delas com valor. Precisamos nos preocupar com o emprego, com o dinheiro, com a família, com tantas outras coisas, com os trabalhos da igreja. Sim, é verdade. Mas o que deve tomar nossa atenção, o nosso tempo, a nossa preocupação, são as coisas eternas. Por isso, Paulo aos Colossenses diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, diz a Bíblia. Pensai nas coisas eternas, primeiramente. E quando a Bíblia diz pense nas coisas do alto, você pode estar me perguntando: pastor, que coisas do alto? Comece pensando no caráter de Deus, nos atributos de Deus. 3 atributos são importantíssimos para nós lembrarmos: a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. O cristão sincero, e eu sei que você está buscando isso, buscando a santificação, nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O grande pregador Spurgeon, ele diz assim: estamos fartos e esquecemos de Deus. Satisfeitos com a terra, nos contentamos em ficar sem o céu. Muitas vezes na fartura, na bonança, nós nos esquecemos de Deus. Muitas vezes, quando estamos satisfeitos no aqui e agora, nos esquecemos do céu. E esta crise que Deus permite que chegue até nós, que chegue ao mundo, tem abalado o mundo. É uma chance de eu e você nos voltarmos para o Senhor. É uma chance que Deus nos dá de olharmos para as coisas eternas e lembrarmos que há algo especial além desta vida. Eu fiquei impressionado com a notícia que veio lá do estado do Amazonas, a capital Manaus. O prefeito de Manaus, assustado porque o sistema de saúde lá em Manaus já entrou em colapso. E numa das suas entrevistas, ele disse assim: eu vou pedir ajuda para o governo federal e vou começar a rezar. Vou começar a rezar. Quem sabe esta pandemia, ela, cumprindo o propósito e desejo de Deus, leve você a orar mais, a buscar as coisas que são lá do alto, lembrando que nós somos do céu e não da terra. Nós somos forasteiros, como eu disse. Somos homens e mulheres que estamos de passagem por esse mundo. A nossa morada, ela está no céu, onde Deus nos espera, onde Jesus espera por mim e por você. Paulo aos Filipenses diz: a nossa morada está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a transformar todas as coisas. Não atentemos para as coisas que são da terra, mas para as que são do céu, diz a Bíblia. Agora há um perigo muito grande na interpretação desta palavra. Há o perigo dos extremos. Alguns recebem esta palavra e adotam a identidade de peregrinos. Entendem ser forasteiros e abandonam qualquer responsabilidade
para com a sociedade na qual estão inseridos. Eu sou cidadão dos céus e esquece aqui da terra. Nós temos uma missão. Enquanto temos vida aqui, Deus nos dá uma missão. Sermos sal da terra e luz do mundo nesse mundo. Esse extremo de nos encolhermos e ficarmos presos, enclausurados, é algo errado. Mas há outro extremo. Só olha aqui para a terra. Não se preocupa com o céu, as coisas terrenas. Todo o esforço, toda a vida, labutando pelas coisas terrenas. Lutando pelo metal, vil metal, pelas riquezas, que tudo fica por aqui. Eu queria, nesta noite, pedir a você que pedisse a graça de Deus para viver o equilíbrio. O grande objetivo de vivermos de acordo com a cidadania celeste, olharmos para as coisas de cima, é sabermos distinguir aquilo que é importante daquilo que é efêmero. Que isso nos ajude a entender que devemos ajuntar tesouros nos céus. Levar a sério a nossa vocação celestial, olhando para o céu, olhando para as coisas de cima, fortalece a nossa cidadania terrena. Por mais espirituais que nos tornemos, enquanto estivermos aqui no mundo, vamos obedecer aquilo que a Bíblia diz, que Jesus ordenou, dar a César o que é de César. Viver a fé focada na eternidade nos dá um propósito e nos dá senso de utilidade. Quando eu tenho esta ideia, a mentalidade de que eu sou um cidadão dos céus, eu entendo que aqui, enquanto estou na terra, eu tenho um propósito, Deus quer me usar, e eu tenho um senso de utilidade, eu quero ser útil aqui na sociedade. Ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o desafio para cada um de nós. Sermos úteis aqui, agora, mas também não tomarmos todo o nosso tempo e a nossa atenção no aqui e agora. Pensarmos nas coisas de cima. O segredo da vida cristã é viver na dimensão da eternidade. E por isso nós aprendemos com Paulo nessa noite, dependendo da perspectiva, podemos perceber durante a nossa vida que rumo vamos tomar. Dependendo da perspectiva que tomamos, olhando só para cima ou olhando só para baixo, mas tendo o equilíbrio, nós seremos pessoas úteis aqui na terra, cumprindo a missão que Deus nos dá, e também estaremos caminhando como igreja para a vida eterna com o Senhor. E eu quero dizer para você hoje à noite, o segredo da vitória é olhar a vida nessa perspectiva da eternidade. Olhar o final da história. Nós estamos no começo, no meio, passando o final da história. Ao final de tudo, quando Deus nos chamar, estaremos com Ele para sempre na glória. A palavra de Deus nos garante um futuro. A palavra de Deus nos garante a vida eterna. Por isso, atente bem naquilo que a palavra de Deus diz. Não atentando nós para as coisas que são da terra, mas atentando para as coisas que são eternas. Coisas que, se não vêm, são eternas. Vemos pela fé um novo céu e uma nova terra. Que esta palavra fortaleça o seu coração. Em meio a tantos transtornos que esta pandemia está nos dando, em meio à quarentena, em meio a tantas outras situações, que Deus esteja colocando paz no seu coração e você esteja olhando além do que está em sua volta aqui na terra, mas atentando para as coisas invisíveis que estão no céu. Uma vida eterna com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana e que a graça de Deus se revele abundante na sua família. Vamos orar mais uma vez ainda? Coloque-se diante do Senhor. Vamos orar. Eu queria orar por você, queria orar pela sua família, para que Deus esteja abençoando você. E que esta palavra entre no seu coração e na sua mente como um bálsamo que vai suavizar tanto o estresse do momento. Vamos orar. Pai querido,
Nós te louvamos pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor manda a palavra para acalmar o nosso ânimo, acalmar a nossa agitação. Ó Deus, que nós possamos sempre lembrar do Senhor, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que sabe e conhece todas as coisas, e descansar no Senhor, sabendo que temos uma vida eterna e por isso devemos atentar e nos preocupar com as coisas que não vemos, que são eternas, e não nos preocuparmos com as coisas que vemos, que são temporais e um dia tudo vai passar. Fica com cada um de nós, derramando graça, poder sobre cada vida. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana. Fica com Deus.